Vamos Mas lá. vamos continuar conversando sobre coisa boa. Parece que eu dei um nó na cabeça do pessoal falando de conta ontem. Que eu estava ensinando o pessoal a resolver aquela conta difícil de fluência. Foi muito bom aquele vídeo, viu, Matheus? Adorei. Foi muito, muito legal a explicação. Ficou muito claro. A gente, assim, são coisas básicas que antigamente ninguém se preocupava, né? Porque era um conceito que todo mundo tinha que saber fazer, tinha que saber de cor e não tinha muita discussão. Depois que a Associação Mundial de Laser começou a indicar que a gente trabalhasse em joules, aí a coisa começou a mudar um pouco de figura, né? Assim, a gente fala de aparelhos antigos, mas aparelho até 2018, 19 faz a conta em fluência ainda. Então, quanto mais a gente souber converter, melhor, né? Com certeza. Para quem não sabe do que a gente está falando, o Matheus gravou um vídeo muito legal, muito claro, sobre as fluências, enfim, sobre as conversões. O Matheus ilustrou isso, né, em contas e narrou. Ficou muito legal. Para quem quiser, o vídeo está lá no IGTV dele. É só ir lá e acessar e assistir, tá? Tá bem legal mesmo. Vale muito a pena. Eu mandei para o pessoal Já do teve grupo. gente que já começou a fazer conta, já começou a ter dúvida, eu já comecei a ajudar, né? Porque não adianta eu pegar uma régua e medir a ponta do meu laser, não é assim, né? Porque a ponta do laser ela é redonda, então eu não vou medir com uma régua e calcular a área em centímetro quadrado, né? Como é que eu calculo uma área redonda em centímetro quadrado? A área do círculo, 2πr. E aí a gente precisa fazer essa conversão de uma forma legal, né? E confiar que o que o fabricante passa para a gente da área útil, né? Da spot, vai ser o que a gente vai usar na conta. Então, não adianta medir e achar que vai fazer, que vai dar certo, que não é assim que funciona. Com certeza, mas resolveu a dúvida de muita gente. Tá muito legal o vídeo, pessoal. Vejam. Tá lá no IGTV do Matheus. Vamos dar os 5 Eu já minutinhos? sei que teve gente que já fez isso, já fez a tabelinha e não vai querer trocar de laser, não. Vai ficar com o antigão mesmo, vai ficar andando de Monza. Isso não é bom. A gente tem que vender, a gente tem que trocar tudo esses lasers antigos. Isso, ou igual o doutor falou, Ford 49, não precisa, né? Com Se certeza. puder, Aliás, troque porque vale a aliás, o pena. doutor do Ford 49, tô querendo achar o perfil dele aí, que ele queria fazer a troca, eu não consegui encontrar. Se ele estiver por aí, me manda um oi no direct que eu quero falar com você. Isso. Estou falando com o pessoal também. Vamos aproveitar para dar os recados enquanto o pessoal está chegando aí. Boa. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Vamos dar os recadinhos até a gente começar. Semana que vem, quarta-feira que vem, às 18 horas, a gente vai estar aqui com a doutora Renata Nicolau, tá? A gente vai falar de laser na implantodontia. Então vai ser uma live bem bacana também. Então fiquem ligados aí. Quarta-feira que vem, às 18, tá? Sobre o curso também, Matheus, já vou falar também, depois a gente fala de novo. O curso está um Sim. sucesso. É muito legal, muito cliente da gente comprou seu curso e estão super felizes, estão amando. Eu até postei ontem uns comentários lá que eles me mandaram, enfim. Isso porque eles só viram a introdução, né, Matheus? Se eles chegarem mais à Sim. frente, então... Estão só começando. Então, assim, bem legal. Quem quiser ainda tem vaga, tá? Não tem muitas, mas tem. É só vocês correrem no link ou na bio da Laser Smile ou na bio do Matheus, que tá Uhum. lá o link do curso, tá? Então pode comprar em 12 vezes sem juros. O curso tá incrível. Aproveitem esse tempo mais livre para conseguirem estudar, se dedicar, tá legal? Quem tiver dúvida aí pode mandar também que a gente vai respondendo, tá? Sobre a troca dos aparelhos, tem muita gente me procurando, porque a gente está com promoções fantásticas de upgrade. Então, aproveitem isso, porque é uma excelente oportunidade, né, de aproveitar, né, os descontos, tá? Primeiro boleto só para final de julho, então, realmente, sem desculpas para não comprar, tá? Ou para quem tiver também interesse em lasers novos, enfim, quem não tem, né, para fazer a troca, a gente também está fazendo, tá? E vocês me mandem lá uma mensagem no direct que alguém entre em contato com vocês para a gente negociar. Aqui a gente não perde negócio, né, Matheus? A gente faz de tudo aí para conseguir agradar o cliente. A gente está bem feliz, graças a Deus. Estamos trabalhando bastante nessa quarentena. Uhum. Graças a vocês que estão aí ligados na gente. Enfim, a gente agradece aí toda a audiência de todos, o carinho,
Sim. Nossos clientes são muito devotos, eles são muito parceiros, então isso nos ajuda muito, graças a Deus. Estamos caminhando aí, um momento difícil, mas estamos caminhando, né? Isso. Boa noite, pessoal. Tem o pessoal todo entrando, olha lá, a doutora Márcia, a doutora Regiane, todo mundo aqui. Eu vou... Voltei. Coloquei no modo avião aqui, porque já começou umas ligações aqui, vão me derrubar. Boa. Vamos começar o assunto, Matheus? Acho que já tem bastante gente aí. Aí depois vão chegando... Com certeza. Isso. Quando a gente vai falar, hoje a gente vai falar sobre o laser no pós-operatório, né? Então, a gente está vivendo um momento muito interessante que é o seguinte, Marília, o pessoal já entendeu como é que tem que fazer para oferecer um trabalho de biossegurança no consultório de uma maneira mais eficiente. Então, os dentistas estão começando a ficar um pouco mais seguros para trabalhar, né, para fazer as urgências. Então, conforme o tempo vai passando um pouco aquele marasmo que a gente estava, né? A gente vai deixando de viver aquele marasmo e as coisas vão se encaixando novamente. Então, quem estiver ligado e percebendo esse movimento vai conseguir já se antecipar em algumas coisas, né? Há um mês atrás eu falava, gente, cuidado, não vamos fazer implante, não é assim, a gente não faz essas coisas de urgência. Agora a gente já começa a falar de tratamentos com laser em pós-operatório porque as coisas vão voltando ao normal, né? E aí, no nosso processo clínico, como ele mudou e a gente precisa ter um pouco mais de... não é só segurança, mas um pouco mais de resultado, com menos sofrimento do paciente. Quanto mais coisas a gente puder agregar no nosso tratamento, na nossa rotina, melhor, né? Porque pós-operatório, quando a gente fala de pós-operatório, é assim, a gente sabe que a gente precisa ter um paciente que já vai passar por um quadro inflamatório, né? Toda a parte de inflamação que vai ter dor, rubor, tumor, calor e perda de função, que são sinais clínicos de inflamação. Tudo isso incomoda, então quanto mais a gente conseguir minimizar isso, melhor, né? Então o professor Rogério está falando aí, muito bem, com muita propriedade, que no pós-operatório de bichectomia, sempre que a gente faz o pós-operatório de bichecto com laser, o resultado é completamente diferente e muito melhor do que quando sem laser, né? Então já é prática rotineira fazer bichectomia com a laser terapia no pós-operatório para o paciente não ter tanto inchaço, não ter tanta dor, ter mais conforto, né? Conseguir evoluir de uma forma melhor, né? Então, assim, pós-operatório, depois de extrair terceiro molar, depois de fazer exodontia, depois de fazer cirurgias de gengiva, depois de fazer toda essa parte cirúrgica, né? Sempre que a gente puder, porque já rola toda uma preocupação do paciente, um sofrimento, né? Por passar por cirurgia, por ter um pós-operatório. Então, tudo que a gente puder fazer para ter menos sofrimento e, consequentemente, menos saídas de casa do paciente, melhor, né? Por isso que o laser vem tanto de encontro a isso, né? Não dá para a gente falar mais em pós-operatório só com medicação, talvez com gelo e só, né? O laser é uma baita de uma tecnologia que vai trazer muito mais resultado do que gelo, né? Não é que a gente vai abrir mão das outras coisas, mas quanto mais a gente associar, melhor. Por isso que a gente chama tanta atenção para isso. Quanto mais cuidado e mais controle a gente tiver no pós-operatório, mais satisfeito a gente vai ter um paciente que vai ter menos sofrimento e com certeza, tendo menos sofrimento, é um paciente que vai te indicar mais, vai falar mais de você, né? Porque a gente sabe que quando a gente faz uma coisa boa, um ou outro fala, mas quando a gente faz uma coisa ruim, todo mundo fala, né? Então, se você tem um sofrimento muito grande depois de um terceiro molar, poxa, isso vai ficar marcado naquele paciente. Se você não tiver esse sofrimento, igual esses dias eu estava vendo no Instagram do Dr. Frederico, que é um parceiraço meu sócio aqui, ele fez uma extração de um siso agora na pandemia, no meio da pandemia, porque estava inflamado e tal, o paciente gravou um vídeo agradecendo porque ele não teve sofrimento pós, né? Ele falava, olha, nem parece que eu extraí 2 dentes gigantes e tal. Então isso agrega muito valor para a gente, né? Quando a gente trabalha com tecnologia. Por isso que não faz sentido não trabalhar, né? Por isso que não faz sentido a gente trabalhar com essas coisas que são invasivas e não oferecer o melhor para o paciente no pós também.
Com certeza, Matheus. Se a gente tem essa tecnologia na mão, né, a gente tem mais é que tirar todo o proveito dela. Inclusive, eu estava conversando com alguns clientes hoje. Teve um cliente que me impressionou, que ele tinha um laser que ele comprou há 3 anos atrás. Ele fez 2 clareamentos e nunca usou a laser terapia. Sim. Eu fico me questionando, né? Quais são os motivos disso, né? É insegurança, é falta de conhecimento, ou é assim um pouco de preguiça, né? Da inovação, porque toda inovação tem uma adaptação, né? Claro que você não é do dia para a noite que você consegue começar a usar e ter grandes resultados, né? Então eu vejo um pouco de resistência da inovação também. Em relação a essa adaptação, né? O medo de você mudar a sua receita do bolo ali e poder... porque se você não fizer direito, você pode perder cliente, mas também se você fizer muito bem feito, você vai alavancar o seu negócio, né? Então eu vejo um pouco dessa insegurança, assim, em relação ao uso do laser, né? E eu fico muito impressionada em pessoas que investem, né? É um valor que não é irrisório, né? É um valor considerável e não utilizam, né? Ou subutilizam, até fazem muito clareamento, mas, por exemplo, pós-operatório não usa, né? Sim. Então, com certeza a gente vai... Nosso intuito aqui em todas essas lives é que vocês consigam usar o laser, gente, pelo amor de Deus. A doutora Priscila está perguntando Sim. como usar o laser nas extrações de terceiros molares. Já vou fazer um gancho para isso, né? Tudo isso que você falou é justamente o que a doutora Nathalie resumiu aí. É tudo junto. Então, é assim, desde a gente ter o costume em trabalhar com laser e aí cada um tem sua curva de aprendizado, cada um vai usar isso numa velocidade, mas se eu não me estimulo a trabalhar, se eu não me estimulo a estudar, eu não vou acreditar nisso, né? Eu não vou entender qual que é o benefício. Assim como a gente tem vários dentistas ainda hoje que estão colados em técnicas de, 20 anos atrás e não mudam, tá? Então, assim, o que acontece? Esses grandes momentos de virada que acontecem com a gente, igual a gente está passando agora, são momentos que a gente é forçado a se diferenciar, porque senão a gente vai cair num buraco muito grande, né? Esses dentistas que ficam presos nesses procedimentos antigos, eles vão cair, eles mesmos vão entrando em desuso deles mesmos, né? Eles vão parando de usar e vão deixando de estudar e a tecnologia passa por cima, né? Se a gente for falar de inovação tecnológica, para onde as luzes estão indo, né? A gente sabe, o professor Tio Kuka lá de Harvard, ele sabe que, todo mundo sabe que os antibióticos vai chegar uma hora que não vão funcionar mais. E todos os estudos se voltaram para as luzes fazerem descontaminação, né? Então a gente não vai tomar antibiótico, a gente vai aplicar lá um comprimento de onda específico no organismo e vai conseguir ter resultado, né, em antibiótico. Então, as coisas vão evoluindo muito rápido. Se eu não me interessar e se eu não me estimular a estudar e aplicar e ter o resultado e saber entender o resultado, eu vou ficar para trás. Por isso que eu fiz a conta ontem, coloquei o vídeo na MGTV, por isso que eu gravei o curso de forma que ele fosse tão mastigado para que a gente não tivesse a desculpa de, mas é difícil. Não é difícil. Eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso me interessar, né, em buscar o diferencial para mim como profissional e para o meu paciente, né? Então a doutora falou como é que eu uso o laser na extração de siso, né? Então a gente hoje ainda não inventou outra maneira para resolver o siso milagrosa de estralar os dedos e o siso aparecer na mesa cirúrgica. Então a gente tem que remover, tá? Para remoção de siso, a gente pode usar o laser de alta potência para fazer o acesso, a remoção óssea, né? O laser de Erbium é muito bom para isso. A gente consegue cortar tanto gengiva quanto osso com ele. E aí, ao invés de eu usar o motor, mesmo que com refrigeração, ele vai causar algum tipo de dano, o laser não causa o mesmo dano ao redor do dente. Então eu consigo seccionar esse dente com laser, por exemplo. Tá? Mas Matheus, hoje a gente vai falar de pós-operatório. Então vamos falar de pós. Não importa como você tirou o terceiro molar, tá? Mas ali vai acontecer um processo inflamatório, né? Pelo dano que a gente causou no tecido. E esse tecido vai precisar se recuperar. Se eu causei muito trauma, ele vai ter uma hiperinflamação. Então ele vai modular muito errado esse processo inflamatório. Então o paciente vai ter mais sofrimento, né? Ele vai ter mais dor, ele vai ter mais inchaço, ele vai ter mais edema. Tudo por causa do trauma que foi gerado ali no tecido. Então,
Quando a gente faz extração de terceiro molar e eu tenho uma Ferrari no consultório, que é um laser de baixa potência, logo no final da cirurgia eu já vou fazer o protocolo de cicatrização com laser vermelho, né? Eu já vou ajudar aquele tecido a começar a se reparar. Então eu vou usar ali, sobre o tecido que eu operei, de 2 a 3 joules do laser vermelho, né, por ponto, para poder irradiar aquela região. 2 ou 3, porque depende do dano que eu sei. Às vezes eu sei que eu fiz mais trauma, então eu vou usar mais, uma dose maior. Se eu não fiz tanto trauma, eu vou usar 2 joules, né? E se eu quero, aí sim, trabalhar com uma reparação óssea também completa, eu posso irradiar aquele osso com o laser infravermelho a 4 joules, tá? Falando de terceiros molares especificamente, é diferente de implante. Implante, normalmente, a gente quer estimular essa integração, então a gente sempre lança mão de laser infravermelho, porque o infravermelho vai modular a cicatrização óssea de uma melhor forma. Nos terceiros molares, ou nas extrações de permanentes simples ou de tecidos, normalmente a gente vai orientar a usar o laser vermelho, 2 joules por ponto, irradiando a região de 1 a 3 dias para poder modular essa inflamação, tá? Legal. Então esse é um dos exemplos que a gente tem para usar o laser no pós-cirúrgico, tá? Tem o doutor falando que ele usou no ouvido para melhorar a audição e melhorou muito. Tem algum estudo, protocolo para audição, Matheus? Tem estudos nessa área? Não existe muita coisa. A gente teria que ir um pouco mais a fundo na área da otorrino, né, para entender. Agora, se eu tenho um processo inflamatório da TM, da articulação, e eu biomodular essa inflamação, vai destampar o ouvido, eu vou ouvir melhor, tá? Então, quando eu tenho uma ATM que está inflamada, eu vou usar o protocolo de DTM para fazer a desinflamação, né? Vou fazer os pontos ali. Aqui agora a gente não está falando justamente de pós-operatório, né? Mas de uma inflamação. A gente vai usar o infravermelho em 6 joules, vai fazer as aplicações ao redor da articulação e ela vai desinflamar. E a gente vai conseguir ouvir melhor se o problema era uma inflamação da TM. Tá? Então, pacientes que têm zumbido no ouvido, esse tipo de coisa, a gente consegue ajudar com laser, sim. Legal, Matheus. Tem mais alguma pergunta que a gente não viu? Acho que por enquanto não. Podem ir mandando pergunta aí que a gente vai respondendo. Deixa eu aproveitar e andar um pouco. Já quando a gente vai falar de laser, né? Quando a gente vai falar de implantes no laser, a gente sempre vai fazer o laser de 2 formas, né? Quando a gente faz o preparo do tecido, do osso para receber o laser, o implante, perdão, a gente sempre faz a laser terapia dentro da loja óssea, tá? O laser é o vermelho, 2 joules, é um ponto único dentro da loja. O que esse laser vai fazer lá dentro, nesse transoperatório? Ele vai estimular melhor sangramento e a gente sabe que o melhor sangramento ali vai ajudar na osseointegração, na hora da adesão das células na superfície do implante, para poder depositar e se diferenciar em células ósseas e tal. Então a gente usa o laser durante a implantodontia para fazer essa parte de preparo da loja e imediatamente após eu terminar a cirurgia de implante, eu vou fazer tanto o protocolo de cicatrização pós-cirúrgico, né, que é clássico, que a gente vai usar aí pós-operatório, 2 joules do laser vermelho por ponto por toda a região operada, tá? E eu também vou fazer o protocolo de osseointegração, para conseguir ajudar mais esse processo de osseointegração. Os trabalhos mais legais sobre isso eu coloquei numa pastinha lá no curso, só de implantodontia, tá? Os trabalhos mostrando o que o laser faz, como que o laser biomodula essa osseointegração. Bom, eu vou pegar o laser infravermelho a 4 joules e vou fazer a aplicação dele em todo o longo eixo do implante, mais ou menos aí de 1 centímetro de distância entre os pontos. Então eu vou ajudar tanto o processo cicatricial do tecido, porque eu abri esse tecido, então para ele fechar, o laser vermelho vai ajudar a reparar tecido mole, e o laser infravermelho vai ajudar a fazer a reparação e a osseointegração do osso, né, que foi lesado, e aí a gente precisa dessa inflamação modulada para osseointegrar melhor esse implante. E os resultados são fantásticos. Depois que você começa a trabalhar com ele, você começa a ter muito resultado.
Legal, Matheus. Eu vi os coraçõezinhos subindo aqui agora, lembrei da doutora Renata. É, agora, gente, eu quero coração também. Podem mandar coração aí. Vocês nunca mandam Manda coração pra coração gente? aqui, gente, aqui, ó. Manda coração aqui, ó. Aqui. É para ver se vocês estão gostando dos corações. Agora, toda vez que eu vejo coração subindo, eu lembro da doutora Renata. Aliás, só um Isso. parênteses, amanhã é aniversário da doutora Renata. Ela tá triste de passar no isolamento. Vamos todo mundo lá no Instagram da doutora Renata mandar parabéns para ela por direct. Fazer uma festa para ela no isolamento, combinado? Isso, muitos Isso. corações. Obrigada. O doutor está perguntando, 6 joules ele anestesia e também continua sendo regenerador? Acho que ele está falando ainda de DTM, né? Então, assim, a 6 joules vai causar uma analgesia e uma desinflamação, tá? O infravermelho a 4 joules no osso, onde eu fiz um implante, vai auxiliar no processo inflamatório e na osseointegração, tá bom? Legal, podem ir mandando as dúvidas aí. Matheus, tem mais algum protocolo que você gostaria de compartilhar conosco? Algum exemplo? Sempre que a gente corta, eu acho que esse é o mais importante. Sempre que a gente corta tecido mole, sempre, tá? Em qualquer cirurgia, por qualquer motivo, seja até mesmo para fazer uma raspagem, a gente vai usar o laser vermelho, 2 joules por ponto. Não tá ouvindo aqui. Parou. Não tá. Sem áudio, Matheus. Sem áudio. Ele já vai voltar. Quero aproveitar e falar, enquanto o Matheus volta, eu vou aproveitar e falar uma coisa para vocês. Muita gente está me pedindo, inbox e no WhatsApp, que a gente conversa bastante, dica sobre a área comercial, né, que é a minha especialidade. Então, muita gente me pergunta sobre Instagram, sobre técnicas de venda, sobre posicionamento da gestão comercial, enfim. Então, eu resolvi semana que vem também trazer para vocês esse assunto, tá? Então, eu vou trazer uma live muito legal para vocês. Eu vou falar bastante sobre... Oi, Matheus, eu estou aproveitando e contando Manda um bala. negócio aqui para eles. Então, me manda ele fazer com a mãozinha. Então, gente, eu vou trazer essa live que vocês me pediram bastante, tá? Eu estava um pouco sem tempo aqui, que tá bem corrido, mas eu consegui preparar uma live bem legal para vocês, para a gente falar toda dessa parte comercial, como é que vocês conseguem fazer, como é que vocês têm que divulgar, como vocês, as técnicas de venda que existem no mercado, o posicionamento de vocês, né, de imagem, como a gente criar um perfil comercial limpo, enfim, eu vou trazer, depois eu explico mais como vai ser, tá? Já adianto que peguem papel e caneta, que eu sou dessas que gosto que escreva. Então, eu vou trazer um pouquinho das consultorias comerciais que eu já dei na vida e agora, desde esse projeto na Laser Smile, eu não tenho dado mais, mas eu fiz muito trabalho de consultoria comercial, então eu vou trazer para vocês um pouco desse trabalho, né, num resumo numa live, para que vocês consigam aí vir com força total na parte comercial também, que é muito importante. Não adianta nada a gente dominar tudo e não saber vender, né? Certo, Matheus? Certíssimo. Vamos voltar ao assunto. Agora eu tô te ouvindo. Agora voltou, né? Beleza, eu não sei o que aconteceu, não faço a menor ideia. Mas tudo bem, vamos embora. Eu acho que tinha rolado alguma pergunta, não lembro quem tinha perguntado da implantodontia, que dose, se alguém tinha perguntado alguma coisa. Não, tem um doutor que falou que no pós-implante travou e ele não ouviu. Ah, tá. No pós-implante, então, a gente sempre que a gente cortar um tecido e tiver um pós-cirúrgico imediato, a gente vai usar o laser vermelho 2 joules sobre a região que a gente cortou, que a gente causou a injúria, né?
E aí, sobre o longo eixo do implante, no caso do implante, a gente vai fazer 4 joules de infravermelho, tá? 4 joules por ponto no longo eixo do implante. Então, eu fiz o implantezinho, normalmente 2 ou 3 pontos são suficientes de infravermelho por vestibular para a gente poder ter esse resultado, tá? Pós-raspagem, né? Se eu fizer só o dano sobre o tecido mole, a gente vai usar 2 joules por ponto, tá? Quando eu falo de descontaminação bucal, e aí eu falo para fazer o laser vermelho por 1 minuto, é porque como ele é desfocado, para dar lá os 2 joules de cicatrização, a gente precisa aumentar o tempo de aplicação, tá? Legal, Matheus. Estão perguntando que dia que vai ser a live. Vai ser na segunda-feira. Eu só ainda não sei se vai ser às 18 ou às 19, mas eu aviso vocês no Instagram aqui e nos grupos de WhatsApp. Mas vai ser na segunda-feira. Tem bastante gente me pedindo para que seja às 19, porque tem gente já trabalhando e tal. Então talvez Sim. eu faça às 19. Certo? Mas eu aviso vocês aqui. Certíssimo, gente. O doutor Então, perguntando se ele pode usar para hérnia abdominal. pera. Depende. Se você for um médico especialista em cirurgia geral, sim. Mas depois de fazer a remoção da hérnia, tá? Se você fizer enquanto a hérnia estiver lá, você vai ter problemas sérios, tá bom? Você vai piorar o problema. Legal, podem mandar as perguntas aí que a gente vai respondendo. Dá para tratar a alveolite com laser terapia, Matheus? Perfeito, doutora, lindo, maravilhoso. Nossa, excelente pergunta. Sim, inclusive, é lógico que o laser não vai remover a gente da obrigação de tratar aquela alveolite, né? Se ela é seca, eu vou ter que estimular, vou anestesiar, e tal. Mas eu vou usar o laser, tanto o vermelho quanto o infravermelho, para ajudar nas reparações que a gente precisa. Então, se eu tenho uma alveolite, independente de se seca ou úmida, né? Já tirei os pontos, já limpei, já sangrei de novo e ressuturei. Eu vou usar o infravermelho nos 4 joules na dose de a gente conseguir causar uma analgesia, uma modulação óssea e neural. Eu vou usar 4 joules lá dentro do alvéolo, tá? E vou usar 2 joules do vermelho ao redor desse alvéolo, né? Para a gente ajudar o processo reparatório do tecido mole. Então, sim, tá? E eu tô parando nesses 2 protocolos porque é uma receitinha de bolo mesmo, tá? Se eu quero ajudar a recuperar osso, eu vou trabalhar nos 4 joules, normalmente de infravermelho, e tecido mole, normalmente a gente vai trabalhar em 2 joules de vermelho. É claro que esses protocolos podem variar, conforme a gente vai evoluindo no conhecimento com laser, vai ter hora que você vai usar 4 joules de vermelho, 6 joules de vermelho, são janelas terapêuticas. Mas até a gente conseguir chegar lá, com esses 2 números e esses 2 lasers, você consegue tratar os pós-operatórios muito bem. Legal, Matheus. Quem tiver mais pergunta, vai mandando. Tem mais algum protocolo que você queira complementar, Matheus? Na alveolite, você indica o PDT? Se tiver infecção instalada e você estiver usando já um antibiótico por via sistêmica, é interessante usar o PDT sim, tá? Porque o PDT vai ajudar a limpar aquela região. Assim como a gente usa o PDT, quando eu vou fazer um levantamento de seio, tem uma loja óssea que estava um pouco infeccionada, a gente vai usar a terapia fotodinâmica sim. E aí o protocolo da terapia fotodinâmica é muito parecido com os outros. Eu vou usar o azul de metileno a 0,005%, vou deixar corar por 5 minutos e vou aplicar 9 joules do laser vermelho na região que eu corei. Legal, Matheus. Então, a doutora Priscila perguntando. Então, no caso de gengivoplastia, 2 joules por ponto de laser vermelho, acho. De laser vermelho. Logo após o procedimento, isso? Perfeito, é isso mesmo. Tá? Então, eu fiz a gengivoplastia, ou até uma gengivectomia com aumento de coroa, eu vou usar o laser vermelho 2 joules para ajudar no processo de reparação. E aí, se você prestar atenção, se você já leu o artigo de hemolaser terapia, que está aqui no meu Instagram, você vai ver que com o laser vermelho, em 2 joules na gengiva, no sangramento que a gente provoca, a gente consegue fazer a célula tronco que está naquele sangue se diferenciar em fibroblasto. Os mesmos 2 joules de laser vermelho que ajudam a reparar o tecido conseguem diferenciar a célula tronco em fibroblasto. Então é muito legal isso, conforme a gente vai adquirindo esse conhecimento. Legal. A doutora Valéria está perguntando se em tempos de Covid recomenda algum protocolo.
A gente fez, doutora Valéria, e no YouTube estão lá gravadas as aulas, a gente fez uma super live, na verdade, 2 super lives com o doutor Aldo, só sobre Covid, né? E os protocolos da odontologia, enfim, como é que vai ser a odontologia. Então, procurem esse material lá no YouTube que vocês conseguem encontrar. E tá bem legal também. Outra spoiler que eu vou dar aqui, o Dr. Matheus vai gravar um super vídeo para o IGTV sobre descontaminação bucal em tempos de Covid. Então... Daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai emendar... Vou aproveitar que meu cabelo tá bom e vou gravar daqui a pouco. E aí ele vai gravar, a gente já tinha conversado sobre isso, né, Matheus? E ele falou pra gente que ele vai gravar. Então não percam também. Aliás, sigam o Matheus, acompanhem, ele tá colocando bastante conteúdo lá. Então tá bem legal também o Instagram deles. Mas eu vou divulgar aqui, quando ele colocar lá no IGTV, eu aviso vocês. E aí vocês assistem lá. É um protocolo de descontaminação bucal justamente para o Covid. Então vai ser bem legal, tá bom? A doutora Sandra falando, para paralisia de Bell e herpes zoster, também pode usar o laser, Matheus? Deve usar o laser. A gente não consegue tratar mais esse tipo de ou paralisia ou tipos de herpes zoster sem laser, tá, gente? Porque as medicações são muito... Elas demoram muito para ter resultado. Já com laser, a gente sabe que a gente consegue atingir resultados muito mais rápidos. Então, existem protocolos específicos lá no curso eu ensino ponto a ponto onde aplicar para paralisia de Bell, que dose e tal. E herpes zoster, eu coloquei alguns artigos, né, para a gente conseguir aplicar, né. O herpes zoster ele é muito resolvido com laser também, tá? Então, assim, é obrigatório usar laser para essas patologias. Legal, Matheus. Não, na verdade, no curso tem tudo, né? Tem todos os protocolos do mercado, tudo que vocês imaginarem de protocolo e procedimento que com laser... E como fazer, né, Marília? O mais importante é como fazer e o que acontece lá dentro. Porque a gente tem que saber o que acontece. Eu odeio fazer coisa que eu não sei o que está acontecendo, não faz sentido. Né? Então a gente tem que saber. Fica tudo muito claro, porque você explica a interação biológica, né, a interação física, né, do laser... E você consegue transmitir isso muito didaticamente, como funciona. Até eu, que não sou da área de odontologia, estou aprendendo muito, né? Porque vocês já estudaram na faculdade, né? Todos os mecanismos e etc, né? E mesmo assim eu tenho aprendido bastante. Está muito legal mesmo. Doutor Robson perguntando, laser em artrose nos dedos também pode, Matheus? Nossa, deve, tá? Ele vai ajudar na modulação da inflamação, do processo inflamatório e de perda óssea que vai acontecer lá, tá? Mas acho que não cabe a gente discutir protocolo aqui, etc., porque é uma outra área, né? Artrose, artrite, essa parte de dor, essa parte de muscular, toda da fisioterapia. Eu sempre converso com os fisioterapeutas e falo, cara, por que vocês não usam laser, né? Porque o laser é muito mais legal, ele dá muito mais resultado que muitas coisas. E eles sempre falam, nossa, mas é caro, né? E aí a gente vê nos times de futebol, tal, os fisioterapeutas usam laser o tempo todo nos jogadores, né? Então ainda tem esse do laser ser caro, né? Mas ele é extremamente eficaz para tratamento de diversas patologias, muitas. Então a gente sabe que funciona muito bem. Legal, Matheus, tem alguma consideração final? Pessoal, vou mandando as perguntas aí, se alguém tiver mais alguma. Bom, todo mundo sabe que se tiver alguma dúvida é só me perguntar. Eu estou disponível, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Quem puder ter a chance de fazer o curso de laser, faça, porque já as coisas vão começar a acelerar de novo e aí você não vai ter tanto tempo e aí esse trem vai passar e você vai ficar para trás, tá? Eu não queria que os colegas ficassem para trás, eu estou muito preocupado com os colegas ficando para trás achando que as coisas vão voltar a ser como eram e não vão, tá? Mudou tudo. Então quem já sair na frente vai conseguir ficar muito mais em paz, tá? Eu acho que esse é meu cuidado que eu quero que todo mundo tenha, de se cuidar e poder aprender mais para aplicar isso na sua rotina do consultório. Com certeza. Pessoal, o Dr. Robson está perguntando vermelho ou infra? Em osso, normalmente a gente vai trabalhar com infravermelho, tá? Mas eu tenho medo de falar protocolo e todo mundo começar a fazer, sabe? Sem entender muito, não quero,
Eu não quero que dentista trate artrose, mesmo sendo sua mesmo, sem dominar laser, gente, não dá. Tá? O laser ele é um biomodulador. Se você não tomar cuidado, ele vai piorar o quadro clínico, tá? Ele não só ajuda, laser não é milagroso. Você tem que saber diagnosticar e tratar direitinho, tá? Doutor Cristóvão perguntando o tempo para esses 4 joules. Doutor Cristóvão, a gente já falou bastante em relação a tempo, né? E a equivalência e etc. E o doutor Matheus, no Instagram dele, no IGTV, tem um vídeo explicando a conta. Assiste lá, vai entender tudo. Está desenhado lá, mas está perfeito. Justamente sobre isso, tá? Então, você vai conseguir entender super bem. Vai no Instagram do doutor Matheus, Dr. Matheus Winglin, e segue ele lá e vê no IGTV dele que tem um vídeo incrível lá, tá muito legal mesmo. A doutora Carla está perguntando, mas o laser de baixa intensidade no nosso aparelho pode ser usado em outro lugar sem ser na boca? Deve. Muitos lugares. Em todos os lugares, na verdade. O problema é que a gente acaba esbarrando em outras áreas médicas. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas assim, quando eu me corto, eu sou meio estabanado, eu sempre me corto. Corto o dedo, corto alguma coisa. Lembra que eu falei que para cicatrizar tecido, quando a gente faz um corte, a gente usa 2 joules do vermelho? Então, eu trato meu dedo com laser vermelho e ele sara muito mais rápido. Tá? Dá para usar laser em tudo. Pessoal. Doutora Carla, é que a gente comenta bastante os protocolos ou da parte estética, né, facial, ou da parte de rosto, enfim, a parte de boca, pescoço, no máximo. Que é a nossa área de atuação como dentista, né? Dentista vai atuar. Exatamente. Então a gente não fala de outros assuntos em relação a isso, justamente por ética, né? E por cuidado, né? Para que a gente não acabe estimulando o uso indevido, né? Da profissão. Mas é isso, Matheus. Muito obrigada por você. O doutor André fazendo a mesma pergunta. Peraí. Doutor, vamos lá, que essa é grande. Mas explica se estivermos com uma inflamação sistêmica, o laser agirá como uma cascata de inflamação? Por isso que devemos também tomar cuidado com o laser? Show! Então é assim, ó. A gente tem que... Perfeito, doutor André. É assim. O que a gente tem que fazer, né? A gente tem que entender o organismo como um todo, entender essa balança para onde que ela está querendo pender, tá? E qual que é o problema da gente fazer ou não fazer o laser num processo inflamatório maior ou menor? Então, se eu estou com um processo inflamatório no meu organismo, sei lá, por algum motivo, não é meu corpo inteiro que está inflamado, é uma região normalmente, é um tipo de célula. Então, tudo que a gente reforçar vai ajudar a desinflamar, tá? Mas, se, por exemplo, eu tenho um câncer ativo, e eu entregar mais oxigênio para esse câncer, porque sim, o laser vermelho vai agir na mitocôndria, na célula, melhorando a produção de ATP, né? Aumentando a produção de ATP. Então eu vou acabar entregando mais energia para as outras células. Então eu tenho que ter esses conceitos clínicos para saber se eu indico ou não uma laser terapia sistêmica, se eu indico ou não uma laser terapia local, num paciente que está com mucosite, mas com câncer de assoalho de boca, com a lesão lá ativa, eu vou fazer laser ali? Não vou fazer laser ao redor. Vou tomar cuidado de margem cirúrgica para fazer a aplicação, para não ter esse problema. Mas a partir do momento que a gente domina o laser e essa parte clínica do paciente como um todo, fica muito tranquilo da gente evoluir, tá? Então, sim, se eu tiver um processo inflamatório no organismo, mas eu tiver controle do que está acontecendo, eu posso auxiliar esse processo inflamatório com laser. Então, assim, um paciente hipertenso, ele normalmente vai estar com um processo inflamatório aumentado nos capilares mais finos, porque o sangue vai estar batendo mais forte lá. Mas não é por isso que o médico não vai tratar esse paciente com ILIB, por exemplo. Então, os protocolos de ILIB entram em pacientes que têm a hipertensão para poder tratar esses pacientes. Legal. Okay? A doutora Sandra está perguntando se os protocolos variam de acordo com a marca do aparelho. Doutora, isso é uma pergunta que eu recebo muito. Na verdade, não é pela marca do aparelho em si, mas é porque cada aparelho tem um tipo de luz, tem, enfim, tem tempo, outros já vêm programado. E aí você precisa entender tudo isso, principalmente, por isso que eu falo para vocês assistirem esse vídeo do Matheus, principalmente em relação a esse negócio de tempo, potência, etc. Porque não é que varia de marca, é que varia do que você tem disponível. Mas o mecanismo de ação
do laser, se ele for o mesmo em um aparelho e em outro, ele vai funcionar igual. Só que às vezes pode variar a relação de tempo, de joule. O importante é o joule, como você chegar no joule, né, Matheus? Isso. A Associação Mundial de Laser, ela preconiza para todas as áreas, não só para odonto, que se trabalhe com energia, com joule. Como é que você vai chegar no joule? Aí cada um faz sua conta. Por isso que eu gravei aquele vídeo de mais de 6 minutos ensinando que conta que o aparelho faz para pensar, né? E por que que os aparelhos hoje, o sem fio da Laser Smile, ele já te entrega o joule, para você não ter que pensar na conta, ele já faz o joule, né? Aparelhos mais modernos já entregam o joule, né? E aí quando o doutor pergunta aqui o que é L1, L2, L3, L1 é o laser infravermelho, L2 é o vermelho e L3 é a combinação de vermelho e infra. É os dois ao mesmo tempo, tá, doutor? E L é o ILIB. Mas Isso. Isso aí, essas siglas, doutor Diego, né? O Diego, tem uma tabelinha no final do seu manual, tem uma tabelinha explicando isso. Para quando você usa fora da base, ele tem o comando digital direto na caneta. Aliás, está muito legal essa caneta, gente. Aproveitem, assim, uma facilidade de usar. É muito, muito legal mesmo, né, Matheus? Qual é A minha fica na minha mochila, porque eu uso ela o tempo todo em mim. Gestante pode fazer A gente tá cheio de dor? Gestante pode fazer Não, LIB? Não, doutora por Carla. enquanto não. Não é que não... A gente não tem trabalho que mostre o que... Isso. Não Mas que eu gosto seja... muito do exemplo que o Tércio dá, é que se o seu filho nascer com 6 dedos, a culpa vai ser do ILIB. E como não tem trabalho que não explica se sim ou se não, ou que não justifica que sim ou se não, então a gente opta por não. Exatamente. Então a gente não tem trabalho porque não se testa. Isso para a indústria de equipamentos, quanto para a indústria farmacêutica. A não ser que sejam coisas específicas de uma gestação, medicamento não é testado em criança e gestante, né? Sempre num adulto Sim. sadio e sem maior de 18 anos. Então, só existem casos específicos de testes, né, nesse grupo, né, de risco, entre aspas. Por isso que a gente toma esse cuidado. Olha lá, ele sabe, eu gosto desse exemplo. Doutora, espera, não, doutora. amamenta por 2 anos o seu filho e aí você começa o ILIB, porque lactante também não pode, certo? Perfeito. Pessoal, acho que é isso. Já estamos acabando o tempo aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer assunto, assuntos de laser, vocês perguntem para o Matheus na relação biológica no direct dele. Sobre os aparelhos, vocês podem perguntar para mim, tá? Lá no meu direct. Desliguem aqui, acessem o link na bio da Laser Smile e do Matheus, comprem o curso dele, vão acabar as inscrições da primeira turma. Então, aproveitem essa oportunidade, vejam lá, tá incrível o curso, lá tem escrito todos os módulos, tem falando sobre tudo que tem, tá? Tem o doutor perguntando... Tudo isso que a gente conversou tem lá. Tudo isso que a gente conversou mais, tem lá, né? muito mais explicado, muito mais. Muito mais coisas que a gente conversou aqui. Semana que vem, não percam, às 18 horas ou às 19, eu ainda vou confirmar o horário, mas na segunda-feira eu vou trazer para vocês uma live só sobre a parte comercial, então a gente vai mudar um pouco de assunto, vamos falar sobre venda, sobre Instagram, sobre imagem, sobre como lidar com o seu público, né, com os clientes de vocês, como fazer técnica de venda, como a gente incorporar técnicas com brinde, sem brinde, formas de pagamento, enfim, eu vou fazer uma super live para vocês sobre parte comercial, que é uma coisa que todo mundo precisa em todas as áreas, né? Então pode convidar os amigos, porque vai servir para todo mundo, não só para dentista, mas vai servir também para qualquer profissional que queira aumentar o fluxo de vendas, certo? E a imagem pessoal. Então, eu vou fazer uma live bem legal para vocês, preparei um material bem incrível para vocês aí, com toda a minha expertise de 10 anos de experiência aí nesse mercado. Certo, pessoal? Um super beijo para vocês. Semana que vem, então, tem eu, na segunda. Na quarta-feira tem a doutora Renata. E comprem o curso do Matheus rápido, porque a hora que a gente desliga tem um monte de... Vai acabar a vaga, hein, gente? Certo? Aí todo mundo vai começar a ganhar dinheiro com laser antes e você vai ficar chupando o dedo. Não fique, hein? Corre lá na minha bio, já entra no link e já saiba mais sobre o curso. Tá bom? Gente, obrigado, Marília. Foi um prazer estar aqui de novo. O prazer é meu, Matheus. Muito obrigada aí pela parceria Valeu. de sempre. Um super beijo para vocês. Boa noite, gente. Tchau, obrigado. gente. Tchau, tchau. Até segunda.